A história do Linux é uma narrativa fascinante de inovação, colaboração e crescimento no mundo da tecnologia. Vamos explorar desde sua criação até o desenvolvimento das diversas distribuições. 1. A criação do Linux. Origem. A história do Linux começa em 1991, quando Linus Torvalds, um estudante da Universidade de Helsinki, na Finlândia, decidiu criar um novo sistema operacional. Influenciado pelo sistema Unix e frustrado com o MS-DOS, ele queria desenvolver um sistema que fosse livre e acessível. No dia 25 de agosto de 1991, Torvalds anunciou o projeto em um grupo de notícias, dizendo: "Estou fazendo um sistema operacional gratuito, apenas um hobby, não será grande e profissional como o GNU. O kernel. O primeiro kernel do Linux, versão 0.01, foi lançado em setembro de 1991. Esse kernel inicial era limitado, mas Torvalds incentivou a colaboração, convidando outros programadores a contribuírem. O nome Linux foi escolhido como uma combinação de seu nome, Linus, e a Unix. 2. O movimento GNU. Antes do Linux, Richard Stallman fundou o projeto GNU em 1983 com o objetivo de criar um sistema operacional totalmente livre. Embora o kernel Linux tenha sido desenvolvido separadamente, ele se tornou o núcleo que, combinado com os utilitários GNU, formou um sistema operacional completo. Essa combinação é frequentemente referida como GNU Linux. 3. Crescimento e popularização. Colaboração e contribuições. Nos anos 90, o Linux começou a ganhar popularidade. Programadores de todo o mundo começaram a contribuir para o kernel e outros componentes, levando a uma rápida evolução. A versão 1.0 do Linux foi lançada em março de 1994, trazendo suporte para multiprocessamento e uma série de melhorias. A revolução da distribuição. Com o aumento do interesse, várias distribuições começaram a surgir, cada uma com suas próprias características e pacotes de software. Entre as primeiras distribuições estavam Slackware, 1993, uma das mais antigas distribuições ainda em uso, focada na simplicidade e no controle do usuário. Debian, 1993, famosa por seu sistema de gerenciamento de pacotes e pela estabilidade. Red Hat, 1995, tornou-se uma das distribuições comerciais mais populares e influentes, dando origem ao Red Hat Enterprise Linux. 4. Linux no século XXI. Expansão de uso. Nos anos 2000, o Linux começou a ser adotado em servidores, supercomputadores e dispositivos embarcados, devido à sua estabilidade e flexibilidade. O crescimento do open source, código aberto, também ajudou a fomentar comunidades em torno de projetos baseados em Linux. Ubuntu. Uma das distribuições mais significativas, Ubuntu, foi lançada em 2004 pela Canonical Limitada. Com foco na facilidade de uso e uma interface amigável, o Ubuntu trouxe o Linux para um público mais amplo, incluindo usuários domésticos. 5. Linux hoje. Diversidade de distribuições. Hoje, existem centenas de distribuições Linux, cada uma atendendo a diferentes necessidades e preferências. Algumas das mais populares incluem Fedora, conhecida por suas inovações e tecnologias de ponta. OpenSUSE, famosa por suas ferramentas administrativas e fácil gerenciamento. Arch Linux, um sistema minimalista que permite uma personalização extensa. Linux Mint, focada na facilidade de uso e design amigável. Impacto na indústria. O Linux desempenha um papel crucial em várias áreas, incluindo servidores. A maioria dos servidores web é baseada em Linux devido à sua estabilidade e segurança. Supercomputadores. Mais de 90% dos supercomputadores do mundo operam com Linux. Dispositivos móveis. O Android, o sistema operacional mais popular para smartphones, é baseado no kernel do Linux. 6. Contribuições e futuro. Comunidade. A comunidade de desenvolvedores e usuários do Linux continua a ser um dos seus maiores ativos. A colaboração entre programadores, empresas e usuários individuais tem sido fundamental para o crescimento e a evolução contínua do sistema. Desafios. Apesar do sucesso, o Linux enfrenta desafios, como a fragmentação de distribuições e a necessidade de melhor suporte de software proprietário em algumas áreas.
A história do Linux é uma prova de como a colaboração e a liberdade de informação podem transformar a tecnologia. Desde suas humildes origens com Linus Torvalds até seu status atual como um dos sistemas operacionais mais influentes do mundo, o Linux continua a evoluir e a impactar a tecnologia moderna. Comandos básicos. ls, lista arquivos e diretórios no diretório atual. lsl, lista em formato detalhado. lsba, lista todos os arquivos, incluindo ocultos. cd, muda o diretório atual. cd, volta para o diretório pai. cd caminho para diretório, vai para um diretório específico. pwd, mostra o caminho do diretório atual. dir, cria um novo diretório. dir nome underline do underline diretório, cria um diretório com o nome especificado. mudir, remove um diretório vazio. mudir nome underline do underline diretório, remove um diretório vazio. rm, remove arquivos ou diretórios. rm arquivo.txt, remove um arquivo. rm nome underline do underline diretório, remove um diretório e seu conteúdo recursivamente. cp, copia arquivos ou diretórios. cp arquivo.txt o caminho ou destino, copia um arquivo para o destino. cpr diretório caminho destino, copia um diretório recursivamente. mv, move ou renomeia arquivos ou diretórios. mv arquivo.txt caminho destino, move um arquivo. mv arquivo.txt novo underline nome.txt, renomeia um arquivo. touch, cria um novo arquivo vazio ou atualiza a data de acesso e modificação de um arquivo existente. touch novo underline arquivo.txt, cria um arquivo vazio. cat, exibe o conteúdo de um arquivo. cat arquivo.txt, mostra o conteúdo do arquivo. Comandos intermediários. echo, exibe uma linha de texto ou variável. echo hello, world, exibe hello, world. grep, pesquisa por padrões em arquivos. grep texto arquivo.txt, procura por texto no arquivo. find, busca arquivos e diretórios em uma hierarquia de diretórios. find caminho name *.txt, encontra todos os arquivos.txt. should, altera permissões de arquivos ou diretórios. should 755 arquivo.txt, define permissões específicas. show, altera o proprietário e ou grupo de arquivos ou diretórios. show usuário grupo arquivo.txt, altera o proprietário e grupo. ps, exibe informações sobre processos em execução. ps-aus, lista todos os processos em execução. kill, encerra um processo. kill-pid, encerra o processo com o ID especificado. top, exibe uma lista dinâmica de processos em execução. df, mostra informações sobre o uso do sistema de arquivos. dfh, exibe o uso em formato legível. do, mostra o uso de espaço em disco de arquivos e diretórios. do h-diretório, mostra o uso de espaço de um diretório. Comandos avançados. ssh, conecta-se a um servidor remoto via ssh. ssh usuário @host, conecta-se ao host especificado. scp, copia arquivos entre hosts via ssh. scp arquivo.txt usuário @host caminho destino, copia um arquivo para um host remoto. tar, compacta ou descompacta arquivos. tar cvf arquivo.tar caminho, cria um arquivo tar. tar xvf arquivo.tar, extrai um arquivo tar. vet, baixa arquivos da web. vet http url.com/arquivo, faz download do arquivo especificado. carla, transfere dados de ou para um servidor. carla o http url.com/arquivo, faz download e salva o arquivo. sed, editor de fluxo que pode modificar texto em arquivos. sed s texto underline antigo texto underline novo arquivo.txt, substitui texto. awk, linguagem de programação para processamento de texto. awk print $1 arquivo.txt, imprime a primeira coluna do arquivo. nano ou vim, editores de texto em linha de comando. nano arquivo.txt, abre o arquivo no editor nano. vim arquivo.txt, abre o arquivo no editor vim. history, mostra o histórico de comandos usados. alias, cria um atalho para um comando.
alias ll igual lsla cria um atalho para o comando lsla. Conclusão. Esses comandos fornecem uma base sólida para qualquer usuário de Linux, do iniciante ao avançado. Com o tempo e a prática, você pode se tornar proficiente em usar o terminal e explorar ainda mais as funcionalidades do sistema Linux. Se precisar de mais informações sobre algum comando específico, sinta-se à vontade para perguntar.